E aí, soldado, tudo bom com você, meu irmão? Cara, hoje eu tô aqui até num cenário diferente, porque eu quero trocar uma ideia com você, soldado, sobre onde está a nossa vivência com Deus, como está a nossa vivência com Deus. Porque, cara, ultimamente eu venho tendo uma vivência muito ruim, cara, porque isso não só de agora, mas durante muito tempo da minha vida, eu vivi um relacionamento muito ruim com Deus vindo da minha parte. Por exemplo, eu tinha uma experiência com Deus, uma vivência com Ele, uma situação absurda acontecia na minha vida, mas, cara, eu estava incendiado no momento, mas logo depois, passado algumas horas ali, a chama se apagava, porque eu apagava ela, não conseguia dar combustível para a chama se manter acesa. E é isso que eu quero falar um pouquinho com você hoje. Só esse vídeo vai ser até diferente, porque a gente vai ler um pouquinho da Bíblia aqui para a gente poder ter essa reflexão aqui. Então, cara, eu convido você a abrir sua Bíblia lá no capítulo 13 do livro de Mateus. Mas se você não quiser, não tiver com vontade ou a Bíblia não está aí perto de você, eu vou ler a minha aqui, a gente vai debater um pouquinho junto. Eu vou ler a parábola do semeador. Eu não vou ler ela toda, eu vou ler apenas algumas partes ali para que a gente possa entender um pouquinho sobre o que eu tô querendo falar e a gente chegar a uma reflexão boa, fechou? Então, soldado, eu vou começar aqui lendo lá em Mateus 13, começando no versículo 3 e indo até o versículo 8, pelo menos por enquanto, beleza? Vamos lá. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Agora, atenção para o versículo 5 e para o versículo 6, porque esse é o foco que eu estou querendo dizer. Obviamente a gente vai ler até o 8, mas o foco mesmo vai nos versículos 5 e 6, beleza? Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Versículo 6. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou porque não tinha raiz. Agora o 7 e 8 para terminar. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Soldado, o nosso foco aqui nesse texto é a parte das sementes que caíram em terreno pedregoso, onde tinha pedras, que não tinha muita terra, então a planta foi queimada ali muito rápido, não deu nem tempo dela viver direito, que ela já morreu. Cara, o que acontece? Muitas vezes na minha vida de cristão, isso ano passado, em 2024 também, ultimamente eu tô até melhor nessa situação, cara, ultimamente tô tendo uma mudança aqui de estado, mas isso ainda é uma luta para mim e tenho certeza que vai ser durante muito tempo ainda. Mas ultimamente está bem menos do que antes e eu vou contar o que acontecia antes. Soldado, isso normalmente acontecia nos cultos. Eu ia lá, louvava ao Senhor, estava com Ele, tinha uma chama incendiada no meu coração, mas passado algumas horas depois do culto, a chama logo se apagava. Isso por que acontecia, soldado? Era uma coisa que eu sempre me perguntava, por que eu não conseguia ter uma vida constante de adoração e de realmente uma vida ao lado do Senhor Jesus Cristo. E cara, de uns tempos pra cá eu vim percebendo que eu não tinha uma raiz sólida em mim. Eu não tinha uma vida com base na fé. Eu vivia com base na emoção, soldado. Sim, é uma coisa que eu não gosto nem de lembrar. E eu achava que meu relacionamento com Deus era só com base na emoção e não na fé, cara. Por quê? Porque quando a gente tá ali na emoção, é uma coisa muito rápida, a emoção acaba. Mas quando a gente tem um relacionamento com Jesus com base na fé, a coisa muda. Porque a fé é a gente acreditar naquilo que a gente não consegue ver. É a gente acreditar que, cara, tá tudo nas mãos de Deus e realmente tem um Deus pra gente servir. Mas eu sempre achava que era com base na emoção, mas eu não vou entrar muito em detalhes em relação de emoção e fé com Jesus. Por quê? Porque o vídeo de quinta-feira agora vai ser sobre isso. Tá muito massa, eu espero que você curta. Mas, soldado, a gente não pode deixar a chama apagar assim tão rápido. É que nem viver com base na motivação sempre, ter dependência na motivação. Porque motivação acaba mais rápido do que pinga na mão de bêbado, cara. Desculpa o linguajar, mas é isso. A gente tem que viver com base na disciplina, cara, porque a motivação vai embora muito rápido, assim como a emoção vai embora muito rápido, e a gente tem que se fixar na disciplina, tem que se fixar na fé, e principalmente, nós não podemos mais ser as sementes que são lançadas nas pedras. Por quê?
Porque como lá não tem terra, a gente logo vai crescer, mas logo vai morrer, porque o sol vai vir. E o sol é o quê? As tentações do mundo, é a pressão, é a ansiedade, as preocupações em excesso. Isso tudo, cara, gera na gente realmente um tsunami de água dentro da gente, água ruim, tá? Por quê? Porque como o nosso corpo inteiro estava incendiado pelo Espírito Santo, se a gente não toma cuidado, a água vem e apaga toda essa chama. E aí a gente não vive uma vida boa com o Senhor, uma vida constante. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, cara. A gente não pode ficar sempre tendo uma vivência, tendo uma experiência, mas logo a gente, morrer para isso e era como se isso nunca acontecesse na nossa vida. Isso é um cuidado que a gente tem que tomar todo dia. Porque se a gente quer ser cristão de fato, se a gente realmente quer ser amigo de Jesus Cristo e viver com Ele, a gente tem que ter uma vida com Ele constante, cara. A gente não pode sair por aí falhando porque quer, muito menos apagando essa chama no nosso interior sempre, cara. Cara, não me leve ao contrário do que eu tô querendo dizer. Eu não tô falando que nossa vida tem que ser perfeita, sem queda, sem pecado. Isso é impossível. A gente é humano com natureza humana. É impossível a gente não pecar, cara. Por mais que a gente queira, a gente sempre vai estar inclinado ao pecado. Vão haver quedas, vão haver falhas na nossa vida. E isso é normal e até importante a gente ter quedas. Porque a gente aprende com o erro a ser melhor, a evitar o erro de novo. Mas, cara, a gente tem que se esforçar de fato para viver uma vida com a chama acesa no nosso interior e acendê-la cada vez mais, graças ao Espírito Santo que faz esse mover dentro da gente. Mas, cara, a explicação da semente que caiu no terreno pedregoso tá lá no versículo 20 e 21 do mesmo capítulo 13 de Mateus. Eu não vou ler a explicação de todas as sementes, porque o foco do vídeo é mais na semente que caiu em terreno pedregoso, que é justamente isso que eu tô querendo dizer com você, da gente viver com Deus, mas logo a gente não viver mais, e era como se isso nunca tivesse acontecido. Vamos ler aqui o que acontece, versículos 20 e 21, vamos lá. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Veja só, é muito legal que o versículo fala que a gente recebe com alegria, o que é verdade, a gente realmente fica muito feliz quando a gente tem uma vivência com Cristo, mas logo a alegria vai embora porque é emoção. É que nem eu falei, vivendo emoção com Deus não dá certo, porque a emoção sempre é um vai e volta, né? Elas são, cara, vai, volta e a gente não tem como prever o que vai acontecer. Por isso que eu falo que a gente tem que viver pela fé. Mas vamos continuar lendo aqui. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Cara, é isso. Se a gente não tem uma raiz em nós mesmos, se a gente não tem realmente vontade de viver com Cristo, se a gente não tem uma fé, cara, logo a chama vai ficar acesa por pouco tempo, porque a gente não vai conseguir evitar o tsunami de água ruim que vai vir. E, cara, que nem eu disse, a gente recebe esse tsunami de água ruim quando a gente tem preocupação em excesso, ansiedade, tribulação, um monte de coisa. E olha o que o texto diz, olha que legal. Ele fala que quando surge alguma tribulação ou perseguição, a gente logo abandona a palavra e a Cristo. É isso que a gente faz. Quando a coisa aperta, a gente sempre larga Jesus e sempre apaga a chama, cara. Isso é horrível. Não vamos buscar fazer isso não, cara. Nunca mais. Vamos buscar sempre viver uma vida com a chama acesa, independente dos perigos que o mundo joga pra gente, porque esse mundo é dominado por Satanás e ele quer ver a gente se lascando, cara. Mas a gente tem que sempre resistir até o sangue. E, cara, lembre-se de uma coisa. Resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, irmão, se a gente resistir ao inimigo e às tentações dele, a gente vai continuar com a chama acesa. Basta a gente não pode baixar a retaguarda, porque o inimigo sempre está aqui rondando a gente para vir para cima. Não vamos deixar isso acontecer, não. Vamos viver com base na fé, sem depender de emoção, sem depender de motivação para louvar a Deus no culto, para louvar a Deus em casa. Se você quer ter um relacionamento bom com Jesus, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos ter um tempinho mais com Jesus, vamos meditar na palavra. Vamos louvar um pouco mais, não precisa ser na igreja, pode ser na sua casa, pode ser na sua cama, pode ser onde for, cara. Isso é uma mensagem muito pra mim, que eu tô, batendo na minha cara, por quê? Porque, irmão, eu tô querendo viver realmente um relacionamento melhor com Jesus. Mas, cara, ontem mesmo eu me peguei porque eu não tava vivendo uma vida de oração boa, eu não tava lendo a palavra de uma forma boa, eu não tava meditando, não tava tendo tempo com Jesus. E, cara, como é que eu ia querer ter uma vida boa com ele? Esperar uma mágica cair na minha cabeça? Lógico que não, cara, não vai acontecer isso. Cara, se eu quero ter uma vida boa com Jesus, eu tenho que ir atrás dele, não ele vir atrás de mim, porque Jesus está aqui comigo desde que eu nasci, ele sempre está querendo chamar minha atenção, eu que ignorei ele.
Então, cara, chegou a hora de eu buscar Ele e chegou a hora de nós todos buscarmos Deus se a gente realmente quiser sair do terreno pedregoso e cair em boa terra para que então a gente possa germinar e crescer de uma forma boa, suave e para sempre, fechou? Então, irmão, você vai querer continuar sendo essa semente que caiu no terreno pedregoso junto comigo? Não vamos fazer isso não, bora sair desse terreno, bora logo pra boa terra, cara. Vamos ficar aqui mais não, aqui já deu, já saturou, né não? Vamos para a terra boa para que a gente possa viver com Jesus, com a chama acesa e incendiados pelo Espírito Santo pelos séculos dos séculos, né não? Então, irmão, esse foi um vídeo mais de reflexão com base na palavra. Eu adorei fazer esse vídeo, vou procurar trazer mais. Então, irmão, espero realmente que essa palavra tenha acendido uma chama no teu interior e no meu também. E não vamos depender de motivação, nem de emoção, nem de nada que vai acabar rápido, mas vamos sempre buscar a Deus. E, cara, se a chama acendeu no seu coração, não deixa ela apagar, não. Peça ao Espírito Santo para te ajudar nessa luta, porque, cara, você consegue, eu confio em você e, principalmente, Jesus confia em você para essa batalha e para manter essa chama aí acesa até que ela se torne um incêndio infinito. Então, irmão, fica com Deus, que a paz de Jesus esteja com você e que o Espírito Santo te guie e te ilumine nessa grande jornada que é a vida. Vamos juntos nessa e a gente se vê no próximo vídeo, soldado. Até mais!